Muito prazer, meu amigo Luiz Ramiro, né? Um prazer estar aqui com você hoje. Eu representando o senhor Fábio Gonçalves, né? Então, tem uma história aí na área de preparação para a área policial em todo o Brasil, seja ela militar, civil, rodoviária, federal, em todos os cargos, dos mais simples aos mais renomados dentro da polícia. E você tem uma história aí muito bacana também, né? Percorreu vários caminhos, né? Gostaria que você se apresentasse um pouco aí para a turma, falasse de você, depois a gente falasse do que está na tela ali, que é muito importante. Perfeito. Bom, Fábio, obrigado pela gentileza, por esse apoio. Sou professor, eu gosto até de falar isso, né, como algo de formação, algo de caráter, é algo que eu gosto, que eu sempre sonhei em fazer. E tento ligar isso tudo com as outras atividades. Tem uma história na cultura. Fui diretor e presidente da Biblioteca Nacional, dei aula em várias universidades. Entrei na área das ciências policiais, da segurança pública, depois de alguns anos no tecnólogo em segurança pública da Federal Fluminense. E esse evento, né, o fórum, é um desdobramento de não só esse conhecimento, mas uma parceria, que é da instituição que eu trabalho hoje, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com o Instituto Arrecife. O Instituto Arrecife foi criado, né, por mim, com alguns amigos, nesse intuito de unir conhecimento policial com produção de pesquisa e produção de conhecimento. Então, ele envolve policiais, acadêmicos, pesquisadores, pessoas especializadas em administração pública, nesse movimento em prol, né, de algo diferenciado para essa área. Então, é uma das veredas assim que eu desenvolvi e justamente é uma história que a gente está construindo ainda. Eu agradeço muito por todos esses apoios, inclusive o seu. Imagina, e é no momento em que a gente vive, né, um país, principalmente nos grandes centros, né, com muitas dificuldades aí na área de segurança. Eu preparei uma cola aqui para te fazer umas perguntas. Né? E eu diria que não é apenas os grandes centros. Né? Por exemplo, uma das mesas do fórum vai tratar da evolução dos roubos no Brasil. E uma das especialidades das pessoas que farão parte dessa mesa redonda é o fenômeno do domínio de cidades. Domínio de cidades, muito que é algo, exatamente como o nome diz, né? Em Minas, alguns exemplos. Exatamente. As cidades são completamente fechadas, né, dominadas, alguma quadrilha consegue circunscrever um perímetro e faz uma devassa, né, em bancos, em demais instituições financeiras, em qualquer lugar que possa ter algo de valor. E se tornou um fenômeno brasileiro de muito impacto, gera muita comoção e, na verdade, cerceia a liberdade das pessoas. Todo mundo tem que ficar em casa, gera aquele medo que outrora era um medo apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, que, na verdade, hoje aquela idade se proliferou. Que você tinha, estou numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, estou tranquilo, não vai ter segurança, de repente você se depara com uma situação dessa. Não, e as pessoas começam a perceber a arquitetura das cidades vai ficando feia, porque, na verdade, as pessoas começam a ter que viver dentro de bunkers, dentro de muros muito altos, grades, e é algo assim, historicamente, algo antagônico à ideia de uma cidade. Você iria para a cidade, para um lugar livre, que você pudesse circular. Mas se tornou algo antagônico nessas últimas décadas e algo, como eu disse, né, não apenas das grandes cidades, que daí teve o fenômeno dos condomínios e tudo mais, até mesmo, eu lembro muito que uma senhora uma vez disse em relação à Copacabana, olha, tudo começou a piorar quando tiveram que fazer as grades nos condomínios, nos prédios, né? Porque outrora não existia isso, né? Você que é aqui do Rio, dá para lembrar como outrora, algumas décadas atrás, não existia esse tipo de cercamento. Então isso passou a constituir um padrão. E é um padrão que sinaliza algo muito estranho, né? Essa evolução da insegurança, do cerceamento de liberdade. Esse é um dos problemas, uma chave para entender o problema que nós estamos. Eu acredito até nessa questão das cidades, eu acredito que os caras são profissionais, né, que eles devem fazer isso numa agilidade que ninguém consegue chegar lá. Ou seja, o cara entra, fecha a cidade, leva tudo, vai embora e né, o pessoal fica perdido. É necessário uma mesa realmente e que se faça algo em relação a Perfeito. isso. Né? Em todas essas ações criminais há uma inteligência, pode não haver uma ciência propriamente dita. Claro que ela vai concorrer com o desenvolvimento de conhecimentos, de práticas, de históricos, né, de tradições mesmo das polícias. O que é preciso fazer, que é nossa proposta, é unir essas tradições, esses conhecimentos, com algo que se torne inclusive acadêmico, que é algo que constitua um conhecimento
tal qual um conhecimento universitário e que isso sirva necessário para fortalecer as instituições policiais. Porque é fato, o criminoso tem uma inteligência, o crime age, o crime utiliza dessas inteligências que estão disponíveis, inclusive até mesmo acadêmica. Então, é fundamental que a gente possa criar espaços para as polícias promoverem esse conhecimento, difundirem até para proteção das instituições e, sobretudo, da sociedade. Temos uma personagem, né, na nossa história brasileira, que é a Dercy Gonçalves, e eu tive a oportunidade de ir no aniversário de 100 anos da Dercy. e foi engraçado, né, que em algum momento, né, surgiu o assunto palavrões, né, porque a Dercy ficou famosa pelos palavrões. E ela falava, a primeira vez que eu soltei um palavrão, as pessoas riram, começaram a me pagar para eu falar palavrões, eu comecei a falar palavrões, mas eu não falo isso na minha vida normal do cotidiano, é uma personagem que faz. Sim. Mas palavrão mesmo são essas grades que vocês têm hoje nos prédios de Copacabana, que eu não tinha na minha época. Eu lembro dessa frase dela, né? Por isso que veio à tona aqui o nome da personagem Dercy. Não, fantástico. Zamiro, eu queria te perguntar o seguinte. Primeiro, assim, antes das perguntas que eu anotei, por que um fórum internacional de ciências policiais? Ou seja, tem que ter um porquê por trás disso. Exato. Né? Bom, esse evento ele surge como um desdobramento desse grupo, né, do Instituto Arrecife, atuando com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde eu trabalho atualmente, mas antes ela já ancorava um grupo que produziu uma pós em ciências policiais, uma especialização, e se diferencia de um tratamento de segurança pública, porque justamente é observar o conjunto de ciências para a atividade policial. Então, é algo mais específico, digamos assim. Bom, internacional. Então, eu posso dizer, desculpa te cortar, que tem uma diferença entre segurança pública e ciência policial. Não há diferença, sim. Não, existe uma... É claro que todo conhecimento hoje ele precisa ser interdisciplinar. Mas as ciências policiais poderia ser o equivalente a gente tratar como a medicina. A medicina não é uma ciência em si, é um conjunto de ciências. Entendi. Então, você precisa ter esse conjunto de ciências. Dentro das ciências policiais está a criminologia, balística, enfim. Tem uma série de estudos mesmo, sociologia, ciência política. Há um conjunto de conhecimentos para lidar, para munir a atividade policial. Esse é o intuito, sobretudo. Né? Polícia em si vem... o ato de policiar uma cidade tem como origem algo de direito administrativo, é cuidar de uma cidade. Então, é como você protege o lugar. Por exemplo, se a gente falar no século XVII, Salvador era uma cidade policiada. Não é que você via um monte de gente fardada, mas a cidade era protegida, era guardada. Então, a gente fala dessa maneira. Entendi. Isso leva a uma aproximação com segurança pública, porque também é uma preocupação frente à realidade. Né? Mas a ideia de propor as ciências policiais é justamente pensar muito na instituição, nas instituições e num desenvolvimento científico, porque quando você utiliza o termo de segurança pública, não vem com essa conotação. Então, é algo proposital para tratar de forma científica todos esses conhecimentos, esse vasto conhecimento que existe dentro das ciências policiais. Então, a própria logo, a gente procurou incorporar um pouco isso, né? Algo da autoridade, do distintivo, algo do desenvolvimento científico, né, das perícias. E a inovação, né? Que é e a inovação. Então, por exemplo, talvez há 20 anos atrás não se falava de drone como se fala hoje. Qual operação não utiliza drone? Né, a gente tem uma realidade hoje na guerra da Ucrânia, a operação de drones é muito frequente, tanto na área de defesa quanto das polícias. E até investigativa, né? Exatamente. As moscas hoje voadoras que vão lá e descobrem o que você precisa, né? Tem muito isso. Não, e isso leva um rol, né? A gente conversava antes ali sobre na área do direito, porque quais os limites para essa atuação? Qual o limite para que alguém possa, né, agir dentro com esses instrumentos? Então tem uma série de discussões legais, né, quanto ao uso da própria polícia em relação aos drones, no sentido de adentrar, digamos assim, espaços de invasão, né, da liberdade alheia e tudo mais. Então isso tudo é importante, incorpora esse conjunto de ciências, né, que a gente está tratando como ciências policiais. Na minha colinha aqui, né, que eu queria pensar assim, né,
Porque assim, como é que você chegou nesse assunto, né? Ou seja, quem é que está envolvido nesse fórum aí de ciências policiais? Porque eu vejo a sua atuação, né? Então você é um pensador, você é um estudioso, né? Eu até brinco, falo que eu sou seu fã, né? E sou de verdade, porque eu acho que o Brasil precisa de pessoas assim. Chegou no momento, né? Eu acho que chegou no momento histórico aqui da segurança pública, né? Que apesar dela ter uma diferença da ciência policial, mas pelo que eu estou entendendo, a ciência policial é o cérebro, é o estudo, é um conjunto de pensadores ali em cima, né? Cientistas, pensadores, que vão poder ajudar a resolver a questão da segurança pública, se eu entendi errado. É perfeito, exatamente. Exatamente. É fortalecer as instituições, fortalecer a autoridade, porque é uma crise muito grande de autoridade. Bom, mas respondendo, né? Ninguém faz nada sozinho. Então a gente tem sempre equipes e pessoas que a gente se une, irmana, para digamos assim, batalhar junto e fazer os projetos. Então, mais uma vez, a gente teve esse movimento do Instituto Arrecife, foi algo que congregou tanto em relação a pessoas como um intuito, né? De criar uma instituição, criar um movimento que se diferencie de outros tantos que existem, que fazem alguns trabalhos também interessantes, mas muito ideologizado. Então a gente procurou o seguinte: quando a gente fala de segurança pública e de atividade policial, a gente tem que pensar o que é mais importante para uma atividade policial, para a segurança de uma cidade. Lei e ordem. Mas isso, em geral, é antagônico a boa parte dos institutos de segurança pública. Isso é uma coisa que desperta um clamor, assim, mas como? Ou seja, os próprios policiais não se veem dentro dessas instituições. Isso é muito grave. Então, a gente procurou criar algo que tivesse uma coesão com as instituições e com um pensamento básico de lei e ordem, ou pesquisas que precisam ser desenvolvidas porque elas indicam a origem do crime. Por exemplo, há uma relação direta de família e delinquência. É quase que um tabu, é difícil você tratar disso. Mas é uma realidade. Não? Mas é uma realidade, tem que falar. Como é que você foge disso? Se tem uma desestrutura no núcleo da formação, isso vai gerar, isso tem uma tendência, não é que vai gerar, tem uma tendência, preciso estudar esse processo. Então, a nossa preocupação é diferenciada por conta disso. E a gente buscou essa relação com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, do Estado do Rio de Janeiro. É muito importante para o caráter da inovação. Então, é algo inovador. Com certeza. Então, a gente traz... Além das inovações físicas também, exatamente, né, que você traz, o drone é uma delas, mas outras inovações físicas que você traz, né, para estudo da ciência policial, acho que é também o projeto como um todo é inovador. Né? Perfeito. Então, tem uma inovação de caráter, desideologização, de ideal, que é um ideal de proteção, de fortalecimento das instituições, percebendo, claro, os riscos que existem, né, no Brasil em relação a isso, mas a gente precisa restaurar uma verdadeira autoridade, não o arbítrio, não as ilegalidades, enfim. E aquilo que eu mencionei antes, fazer com que haja uma inteligência e um desenvolvimento intelectual com certificação, com conteúdo, para que as instituições não seja, e o profissional não seja rebaixado, diminuído por conta de algum paper, algum artigo que saia de de um outro ambiente acadêmico e que não dialogue, na verdade, com essa realidade. Um exemplo, né, que a gente sempre discute, que é um exemplo de agora, está sendo muito tratado, as câmeras policiais acopladas às fardas. Sim. Não é um problema em si. A questão toda é como que o assunto chega, como cada polícia vai utilizar esse instrumento. Então, muitas vezes esses projetos chegam como agendas alienígenas externas, sem uma compreensão mais profunda da própria instituição. E chega porque algum tem interesse contratual grande, enfim, lobbies, etc. Mas as instituições não depuraram isso, não fizeram um estudo mais profundo. Então, elas viram passivas, quando elas devem ser ativas também nessa discussão. Esse é um entre vários exemplos. Entendi. Né? Mas a câmera, obviamente as redes sociais, elas viraram febre agora, sim, né? Sim. As câmeras viraram febre nas redes sociais, que toda hora você tem uma situação em que tem um policial que está ou para um lado bom ou para um lado ruim, a câmera mostrando... E é um fenômeno que as polícias até... Não é que as polícias não gostam. Vale lembrar que tem vários programas, né, programas americanos, europeus, aqui no Brasil também, que começou no passado com repórteres seguindo o policial, mas hoje se faz programas assim, um programa de TV vai seguindo, né, uma rotina policial. E é bom para as polícias, mas...
é preciso ter um estudo mais profundo, Sim. no caso da câmera, em que momento usa, em que momento pode desligar, quais corporações usam. Né? Além do pode, que momento deve, né? Que você falou muito sobre essa limitação, né? Que você não pode ter uma invasão, né? Eu acho que isso Exatamente. Isso é o mais delicado, né? Onde pode ou onde tem que desligar. Eu não sei se tem que desligar ou se ela pode ficar ligada. Acho que tem uma questão de privacidade também do próprio profissional e aí é que tá, mas entra uma questão importante da confiança, porque essa também é uma palavra, um termo em crise na nossa sociedade. Confiança. Então, é preciso que essa restauração de autoridade aconteça para que esses próprios profissionais ganhem essa confiança de si próprios, dentro das suas corporações, em relação à sociedade, em relação ao Estado, de forma geral. Mas, desculpa. Não, pode. Não, acho que eu não sei se eu cheguei no ponto de como que a gente aterrissou no fórum, né? Como é que você Fórum chegou, Internacional de Ciências Policiais. Até antes do fórum, o nome está claro, Fórum Internacional de Ciências Policiais. A Recife, quando você fala Instituto Recife, o que você quer? Foi engraçado porque só para as pessoas ficarem... O grupo, né? Então, aqui se fala por si só, a Recife talvez uma explicação. Eram dois, um de ciência política, um de sociologia, 2 policiais, um outro de administração pública. Então, a gente estava numa reunião. Um deles, que é até o presidente do Instituto, é de Recife, mas não tem nada a ver com ele, porque quem deu o nome foi um carioca. Falou assim, a Recife. Por que a Recife? A Recife porque protege a cidade. Isso, imagina. Então, veio daí. Mas assim, foi curioso, porque às vezes as pessoas pensam porque é por conta do pernambucano, mas não tem a ver com ele. Só para esclarecer. E aí a gente leva a ideia da especialização em ciências policiais para a Secretaria como uma proposta à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Na verdade, isso veio como caudatário resultado de uma outra ideia maior, que era uma universidade, ainda essa ideia precisa, a gente tem um projeto, uma universidade da polícia, que é algo que eu acho que as instituições devem ter. Muito importante. Tal qual vários países no mundo têm. A gente olhou modelos na Coreia, em Portugal, nos Estados Unidos. Inclusive, um dos dos conferencistas do nosso fórum, ele faz algo que é mais ou menos isso, né, que é integrar o conhecimento e a atividade policial dentro da Universidade do Texas, que é o Pete Blair, professor Pete Blair. E o fato é que a gente gerou esse caldo, né, criamos um grupo muito bom junto com uma das subsecretarias da Secretaria de Ciência e Tecnologia, com o professor Edgar Leite, e gerou um grupo interessante. A gente montou um plano pedagógico, esse curso está pronto. Eu acho que, além disso, senhor professor, né, já que eu posso te chamar imagina. Assim, acho que vai um pouco mais além, né, porque quando você cria uma universidade, você está conseguindo unificar um pensamento policial, que eu vejo que hoje existe uma diferença, né, em cada estado. Você tem uma forma muito, às vezes, não extrema de diferença, mas diferentes. Os estados lidam, né, de formas diferentes. Eu acho que na hora que você cria uma universidade da polícia, né, uma Unipol, aí, se a gente pode chegar a esse nome daqui a pouco, eu acredito que você vai conseguir ajudar, né, a unificar pensamentos de estados que dão melhores resultados para estados que não dão tão bons resultados na área de segurança, e a ciência policial vindo como um todo, né, ajudar a unificar esses pensamentos, essas formas de ação, enfim, essas estratégias, a tecnologia que está vindo, que quando chega na universidade ela pode avançar para todos. Eu não sei se avancei um pouco no não, mas eu pensei, acho que mas se tem fundamento que eu falei. Faz todo sentido. E a ideia também da universidade é que ela não fica, digamos assim, envolvida com uma academia ou outra, com uma polícia ou outra, porque esse é um risco também, há um vício. As instituições, elas precisam... É uma ONU, né? Exatamente, elas precisam, por natureza, criar uma força corporativa, porque elas precisam de proteção. Mas, ao mesmo tempo, isso pode gerar uma dificuldade de comunicação, diálogo e interlocução. A proposta de uma universidade que você tenha não apenas policial civil, mas também policial militar, não apenas membros das Forças Armadas, mas também membros do Judiciário e também membros de universidades, enfim, leigos, e por aí vai, gerar realmente esse universo de pessoas diferentes pensando nessa comunicação, nessa troca. Né? E assim, eu parabenizo porque, acima de tudo, tem coragem, né, na montagem de um fórum
Internacional de Ciências Policiais, né? Você tem que ter muita coragem para fazer o primeiro, né? Porque a gente não tem isso historicamente. Sim, você vai virar história do nosso país com essa sua atitude. E existe o seguinte, o desafio, porque eu não sou policial, mas eu tenho uma admiração tremenda. O nosso instituto tem policiais no meio e a gente tem uma dedicação, uma doação. Porque quando surgiu, por exemplo, a ideia de a gente falar Universidade da Polícia, eu faço uma relação com o que um professor uma vez no ensino médio falou: se você está procurando um livro, ele não existe, está na hora de escrever. Então é o seguinte, isso é muito não bom. é uma ideia que está vendendo ouro. Na verdade, é uma ideia boa que qualquer um pode fazer. Se em algum lugar isso existe, ótimo, que bom, vai em frente. Não é uma coisa exclusiva, digamos assim. Assim, só complementando, né? Quando você fala em ciência policial, eu acho que isso é bacana para a turma que está assistindo, né? Entender que é uma forma de pensar, né? Essa analogia à medicina. Eu acredito que você tenha, então, eixos temáticos ali no seu fórum, que não vai ser uma coisa focada numa determinada área X ou Y somente. Eu acredito que você deva ter... Não, de fato. Então, assim, para entender que eixos temáticos assim teriam nesse fórum. Muito bom. O fórum, né, ele tem esse desdobramento dessa proposta da pós, então é um dos pés desse desenvolvimento. Quais os eixos temáticos dentro do fórum? Formação e treinamento policial, inclusive é um tema da conferência de abertura e o tema de uma das mesas redondas. Inclusive, no primeiro dia também vai ter um curso de APH tático com o Comitê Brasileiro. Um outro tema sobre a questão dos roubos, tanto os roubos físicos como os crimes digitais no Brasil. E aí tem essa mesa que eu tinha mencionado no início da nossa conversa, uma mesa com as empresas de transporte de cargas, uma mesa com os bancos e tudo mais. Um eixo de uma discussão mais conjuntural sobre a situação brasileira, sobre a crise de soberania, desenvolvimento de crime organizado e tudo mais. Um eixo relacionado que também tem muito a ver com a questão da vitimologia policial. Inclusive, a gente tem um apoio da Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro, que cuida, né, dos policiais militares vitimados do Rio de Janeiro, liderado pelo Coronel Cajueiro. E então, dentro desse pé, tem toda uma preocupação com a saúde mental, pesquisa sobre neurociência. O conferencista de encerramento, né, o professor Renato Rosenthal, que tem uma pesquisa sobre proteção craniana para quem foi vitimado, né, no cérebro, na cabeça. E então a gente está integrando aí essas pesquisas sobre saúde mental, neurociência, integrando a área de vitimologia. Então são praticamente esses eixos, né? Formação, desenvolvimento dos roubos, da criminalidade no Brasil, algo mais conjuntural, e vitimologia, saúde mental. Tem outras coisas paralelas, né? Por exemplo, uma das mesas que a gente vai tratar sobre o que a gente está fazendo aqui, que virou um fenômeno, os podcasts, a difusão de mídia por parte dos policiais. Inclusive, né, grandes podcasters policiais estarão conosco. Uma coisa que eu estou achando interessante, assim, pelo que eu estou entendendo, né, a primeira vez que eu olhei, foi um Fórum Internacional de Ciências Policiais, deve ser fechado, restrito, né? Vou ter que bater na porta ali do amigo para pedir para eu poder participar. E depois eu achei muito bacana, que eu falei, puxa, esse fórum é aberto, as pessoas podem comprar ingresso e irem lá participar do fórum, né? Então, acho que é muito importante quem está assistindo a gente aí, né, saber que esse fórum é um fórum aberto, né? Então, que as pessoas podem e devem ir participar. Tem vendas de ingressos, depois no final a gente vai deixar o link Fábio, aí. Uma observação, a mesa, né, quem olhar ali na plataforma de inscrição, a gente até deixa isso bem claro, né? A mesa principal ela é transmitida ao vivo para quem, né, adquirir esse ingresso. As demais, a gente vai discutir mesa a mesa, porque de fato também tem algo um pouco mais, muitas vezes mais delicado. Entendi. Que os participantes... Tem que ser restritos. Restritos, mas a mesa principal ela é transmitida... E uma coisa interessante, assim, né, tanto ele vai poder ser digital como presencial. A pessoa pode comprar o ingresso lá para participar. Eu vi que ainda tem uma quantidade de ingressos não tão grande, então que as pessoas que queiram participar que possam logo já fazer sua aquisição, e também pode participar online. Mas acho que, acima de tudo, o que eu estou observando aqui é o seguinte: ouvindo isso tudo que você está falando, assim, pela primeira vez, né,
entendendo que o público ali ele é bem diverso. Sim. Então é um fórum que vai interessar um líder político. Vamos pegar meu erro do início lá, né? Ele interessa um líder político. Ele interessa os líderes relacionados às secretarias de segurança pública, sejam eles da área ou não, né? Ele interessa todas as pessoas da área. Estou falando da Guarda Municipal, sem distinção, né? Guarda Municipal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Rodoviária, das Polícias Penais, da Polícia Federal. Eu acho que agrega, mas também os profissionais de segurança privada. Exato. E aí estou falando também dos patronais, que são as empresas, né, nessa área de segurança. Então, assim, eu estou vendo que o fórum não é um fórum para pessoas, líderes de cabeça, não, é aberto a todo mundo. Isso é um fórum que vai interessar a todo mundo. Então, por esses eixos policial, aí, quem quer ser policial, empresas que fornecem algo para policial. Então, por exemplo, desde empresas que vendem armas, que têm interesse em vender armas, que têm interesse em proteção balística, produzem capacetes, né? Tudo isso a gente tem apresentado, né, o fórum. Um dos nossos apoiadores, a N Engenharia, produz um protótipo para treinamento, né, de tiros, como uma gamificação. Então, tem espaço se alguém quiser entrar lá e ser um patrocinador do com evento? certeza, a gente tem espaço ainda. Então deixar aberto para expositor, inclusive. Venda de ingressos, expositores ou que queiram ter um espaço. Isso a gente está quase esgotando, mas quem quiser que a empresa apenas exponha, né, faça uma exposição dentro de uma das salas, que serão salas simultâneas. Então, sim, a pessoa vai ter que escolher o que vai interessar, porque tem coisas simultâneas acontecendo. Mas tem essa disponibilidade, com certeza. Então, assim, parabéns aí, que eu senti que a coisa é bem mais ampla, né? Porque também acontece às vezes, professor, que a pessoa vai fazer um fórum desse, né? E se limita só a poucas pessoas. Acho que você está fazendo de uma forma mais aberta impossível. Vocês vão falar de forma inteligente, né? Cientificamente sobre a polícia, mas vamos deixar de forma democrática isso aberto a todos que queiram participar. Isso é genial, parabéns. E nesse momento o Texas está em evidência, né, professor? Aí, então, essas coisas todas que a gente já sabe lá, né? Os conflitos, né, de opinião que vão ser para o resto da vida, desde a nossa casa, as questões políticas, as questões mundiais vão ter conflitos, né? E aí, no meio dessa loucura toda do Texas, você consegue trazer uma personalidade para o Brasil, né? Invade o Texas, não invade o Texas, fecha o Texas, não fecha o Texas, você consegue trazer, eu acho que vai ser uma vitória, né? Poder trazer um cara de uma universidade que é um cientista, né? Sim. Nessa área aí. O assunto da participação, da participação do conferência de abertura do professor Pitt Blair é até, obviamente, não é especificamente esse, porque quando nós o convidamos, isso ainda não tinha acontecido. Mas é uma autoridade. Mas naturalmente ele vai ser perguntado sobre isso, porque é uma coisa que tem chamado a atenção, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Só para as pessoas entenderem, o Texas faz fronteira com o México, há um corredor de imigração, há uma preocupação do estado do Texas. Eu falei genericamente, você me perdoe. Não, imagina, só para ilustrar. Então, o estado está muito preocupado e há um enfrentamento com o governo central, o governo federal americano, né? Mas isso é importante para nós no Brasil entendermos o seguinte: qual é o último bastião, o grande bastião de força dos estados? Né? A nossa organização federativa é inspirada, sobretudo nos Estados Unidos. Quando foi formada na Argentina também, mas é muito, né, uma grande inspiração americana. E a força dos estados está, sobretudo, com as polícias. Inclusive, essa é a resistência que existe no Brasil hoje. O grande poder dos governadores ainda é o que resta, na verdade, de poder em frente à União, são as polícias. Se você tirar isso, acabou. E o que a gente está vendo nos Estados Unidos é um grande enfrentamento em relação a isso. É uma espécie de resistência. Claro que lá é maior, porque há mais permissão legal de disponibilidade de ação legislativa por parte dos estados. No Brasil isso é muito limitado, os estados não legislam sobre muita coisa para si, né? Então a União ocupa quase todos os espaços, mas ilustra muito um tema fundamental, que é a força. Quem tem mais força? Então, eu acho que isso a gente está assistindo, né, com preocupação o que está acontecendo no Texas, e vale lembrar que não é só apenas o Texas. Mais de uma dezena de estados aderiram. Porque o que acontece? Se um estado se enfraquece frente à União, é um risco
para o próprio sistema federativo. Sem Aquilo ali dúvida. fica fragilizado. Sem dúvida. É a mesma coisa que a gente tem agora. A grande discussão, né, eu não vou fazer um juízo de valor aqui, não é o caso, mas em que medida o Sistema Único de Segurança Pública vai para um sentido de ultracentralização, uma centralização exacerbada, ou de fato uma coordenação melhor das polícias. Entendi. É algo assim espinhoso, na verdade, de tratar. É tênue essa linha, né? É tênue essa linha. Então, mas é muito. Acho que a gente vai poder discutir bem esse assunto. E antes disso, né? Acho que antes dessa questão do Texas, acho que tem a questão de você ter tido a iniciativa de fazer um fórum internacional, né? Ou seja, você está dando oportunidade de trazer uma visão de polícia de países que têm condutas talvez muito mais avançadas. Pode ser que até um outro estado brasileiro esteja mais avançado que um outro estado americano ou de outro país. Mas, certamente, num contexto geral, né, você está trazendo um pensamento de pessoas que estão numa linha muito mais avançada, né? Então, acho isso muito bacana. Acho que essa contribuição, né, vai ser muito importante. Tem também muito da experiência dos profissionais brasileiros mesmo, que conviveram com outras realidades e têm essa conexão. Porque vai ser uma troca muito bacana. As polícias fazem isso também. Então, é gente que, mesmo no Rio, né, aqui no Rio de Janeiro, doutora, minha colinha aqui pode continuar falando. Há muita experiência, há muita relação, intercâmbio, né, com diversas outras forças. Mas eu acho que é interessante a gente falar desses assuntos e envolver esses assuntos, porque eles vão chamando atenção, né? Um fenômeno também que chama muita atenção hoje é o caso de El Salvador. É muito curioso, né? Porque era um dos países mais com uma criminalidade muito avançada e baixou bastante, aquelas prisões em massa. Então, tem reflexões importantes a serem feitas. Ao mesmo tempo, a gente olhando a nossa realidade, em que medida o Brasil se tornou um país prostrado ao crime organizado, dominado. Carioca não sai mais na rua, ponto. É um povo com medo. Medo. Eu não saio. Eu moro em frente à praia, no Rio de Janeiro, não desço, não vou. Não vou. Estou com o ombro machucado, que a última vez que eu fui à praia, sofri um arrastão, me pisotearam, né? É um negócio muito descontrolado. Aí foi um show, aí saí do show, um outro arrastão. Aí, em um terceiro show, uma atriz internacional, não fui, dei meu ingresso. Então, esse ponto, né? Então, até eu poderia perguntar assim, o Brasil é um caso de polícia? É uma pergunta. Sim. Porque isso é uma coisa que vem acontecendo, ou é só das últimas décadas? Como é que isso deflagrou? Não sei se é uma pergunta impertinente ou pertinente. É aquela pergunta de $1 milhão, mas é isso. Acho que e só para finalizar, eu acho que essa questão, né, eu acho que somente pensadores, é uma opinião minha pessoal, cientistas num fórum de ciência policial, né, podem começar a startar um processo de solução, porque eu não vejo sem um cérebro, uma inteligência, usando esse conhecimento internacional, essa junção de conhecimentos, né? Mas aí, voltando à pergunta inicial, que eu acho que a solução tem que partir por aí, o Brasil é um caso de polícia. Essa pergunta de $1 milhão mesmo, sabe? É claro que assim, a gente não é vender, né, a solução total. Acho que é uma plataforma de discussão, porque a gente precisa tratar seriamente dos problemas. A gente escapa, quando eu falei no início, que é curioso, né? Tema central de segurança pública em qualquer lugar, lei e ordem. A gente escapa desses assuntos, porque a lei é mal cumprida, a lei é tosca, enfim, há arbitrariedades aos montes e as cidades desordenadas, cidades confusas. Posso fazer só um parênteses em relação a isso? Eu queria muito ouvir a resposta completa. Às vezes a gente acha que é da criação, né, da pessoa, mas quando você fala em lei e ordem, e limites, principalmente limites, que às vezes deveriam vir da infância, que não tiveram, deflagraram uma série de outros conceitos, posso não estar generalizando, mas tem uma relação né, com isso, como você falou um pouco antes, né, da relação familiar. Mas, por exemplo, quando de repente na Califórnia o cara falou lá, até $1.000 não é mais crime, tá? Então as pessoas não tinham essa índole, né, preparada para não roubar. Simplesmente quando começaram a atacar todas as lojas, a Nikes e lojas tradicionais destruídas, porque até $1.000 agora não é crime. Então, ou seja, não é que a mentalidade americana, californiana, foi construída para não roubar. A lei e a ordem eram severas. Quando o cara tirou aquilo rapidamente, o cara foi lá e invadiu as lojas. Ou seja,
Não, é brincar, tem relação na verdade, ao que eu estou falando? Tem tudo a ver. É brincar com as tendências. Nós temos apetites, nós temos desejos, enfim. Então, é brincar com essa desordem que pode acontecer. Você precisa ter... A remissão que você fez ali a uma criança, uma infância, tem muito a ver. Se não coloca-se limites ou restrições, é algo até mal, porque você ensina mal. A consequência vai ser perversa. Então, isso é fundamental para uma sociedade inteira, claro. Pode não ser generalizada, mas proporcionalmente, historicamente... Proporcionalmente, porque é o sinal que você altíssimo dá. índice, Essa é uma discussão que também é uma discussão muito mais profunda, né? Mas sobre legalização de drogas, por exemplo. A questão é que sinalização que é dada, porque o Estado dá uma sinalização em relação a isso. Essa é a discussão. E a mesma questão sobre as penalidades. Quando elas são muito frouxas, quando elas são muito fracas para crimes, hediondos, de verdade, né? Não elucubrações, enfim. Mas, de fato, né? Quando alguém esfaqueia alguém, mata e etc., essas penalizações baixas dão uma mensagem à sociedade que debilita. E até extremos opostos, né? Eu te cortei, perdão. Não. Até extremos opostos, né? Porque eu preparei para a polícia a minha vida inteira, né? Acabo tendo vários amigos delegados, tal. Volta e meia eu vou tomar um café com um com o outro. E às vezes eu me deparo em delegacias de Zona Sul do Rio de Janeiro com uma fila enorme de crianças que os delegados falam, não tem o que fazer, vou ter que liberar. Então o extremo oposto é o crime já sabe que naquela determinada idade ele pode programar aquele cara porque ele vai chegar na delegacia e não tem o que fazer, vai ter que, né? Então eu não sei o que até essa questão da idade, da força da força da pena, né? Até que ponto isso não poderia se estender para uma minoridade? Claro. Essa é uma discussão que precisa ser colocada. Volta e meia ela aparece. É uma opção minha. Eu acho que sim, se você diminui determinados crimes, crime de rua, de roubar celular, isso aqui, a partir de 15 anos pode sofrer alguma penalidade. Porque a gente tem um embate muito grande, que é uma discussão sobre 14. O padrão constitucional que foi colocado em 88. Então, mas tem fragilidades ali, por conta dessa disfunção. Porque é muito curioso, porque o adolescente pode não ir para a escola, mas ele pode roubar, matar e ele fica ileso. Então, isso tem a ver com uma crise de autoridade, de responsabilidade. Você vai debilitando esse condão. A consequência disso é muito perversa. A gente vê nesse cotidiano. Então, esse é um outro assunto fulcral, assim, muito importante, que precisa ser... Já rolou na internet, né? Passou aí nas redes sociais, o rapaz lá que furtou, não sei o quê, não, sou de menor. Quando foi ver a identidade, era o dia do aniversário dele. Era o dia, infelizmente. Não era mais. Agora não é mais, né? E esse é muito relativo, porque minha família é americana e meus sobrinhos todos lá com 16 comemoravam já carteira de motorista. Minha sobrinha com 16 fazia Uber Eats, entregava, fazia trabalho, então... Assim, não, e essas coisas... Você pode trabalhar, mas... E você teve no Brasil já várias... As gerações anteriores... Só uma colocação, né? As gerações anteriores começavam a trabalhar muito cedo. E não é um problema. Uma coisa é você abusar e tirar todo um espaço de escola e tal. Outra coisa é dar responsabilidades conforme a capacidade, conforme o momento, porque isso é bom, isso fortalece, a pessoa fica forte, a pessoa vai criando, né, o jovem vai criando um senso diferente para a vida. E isso, e mais uma coisa muito importante nisso que a gente está falando, que tem a ver com a proposta do fórum, com qualquer coisa, até mesmo se a gente for falar em administração pública e desenvolvimento de pessoas, a gente precisa de referências. Sim. Então, a referência de um bom policial, a referência de boas instituições públicas, a referência de, inclusive, boas formações para famílias, boas formações para o desenvolvimento. É a discussão, por exemplo, em relação às escolas. Você precisa ter escolas que sejam referências, que ajudem outras escolas a se desenvolverem também. Não à toa, outro assunto que também é muito polêmico, né? O apelo da sociedade em relação às escolas cívico-militares. Isso foi muito ideologizado no período governamental e tal, muito polêmica. Mas o fato é, as pessoas foram buscar essas instituições não porque amam o professor de farda, até porque o professor não vai de farda. A questão é porque tem uma certa ordem, disciplina e uma consciência de que ali você tem um certo prognóstico
disciplinar. E nada é 100%. Mas e não nem assim, nada é 100%. Exatamente. Mas você vê que os formados ali são diferentes. Sim. A maioria, você tem uma maioria ali que não é uma garantia, mas é só para uma leitura do senso até das pessoas, que é uma inteligência prática. O que está na onda, assim... Por que os pais foram procurar esse apelo? Porque em vários estados houve um apelo para as polícias militares estaduais absorverem escolas públicas que estavam numa situação quase que eram quase febens ali, né? Sem dúvida. E esse apelo público se deu por isso. Olha, eu quero que pelo menos dentro da escola haja uma certa ordem, disciplina, um aprendizado nesse sentido. E até você me desculpa, eu fugi um pouco do fórum quando eu falei da minoridade. Não, mas né? isso tem tudo a ver. Porque a gente como carioca, né? Acho que é um fenômeno carioca muito forte hoje, né? Você ter menores de idade roubando deliberadamente na rua. Sim. Porque eles são menores de idade. Então, acho que o fórum de ciência, né, ele está aí para isso e outras coisas. E você entende, talvez seja apenas um pequeno grão de areia, né, que o fórum e os cientistas políticos têm que estudar, mas... É uma preocupação. É uma preocupação, acredito. É uma preocupação porque, inclusive, a gente pensou, né, num pequeno painel tratando desse tema, né, relação família, delinquência, uso e tráfico de drogas, porque também tem uma relação muito forte, né, em relação a esse tema. Muitos menores são usados como aviãozinho e é o primeiro a entrada até num certo trabalho. Sim. Eles entram nisso e vira... Uma concorrência difícil com o mercado privado, porque não oferece emprego, não tem nada, de repente o cara tem dinheiro fácil, tem uma série de possibilidades. Né? E mais do que isso, né? Eu conversava com um amigo que trabalhou, né, dirigiu uma dessas instituições de menores infratores, e ele contando que a determinada época um custo de um menor para o Estado era de cerca de R$8.000. E aí a ideia era o seguinte: por que não utilizar, sei lá, você dá uma bolsa e fazer algo alternativo, né? Mas de fato você pode fazer esse tipo de política, porque pode ser até mais inteligente, mais econômica. O fato é, enquanto as referências não forem resolvidas, você não mudar, porque você pode dar às vezes R$8.000 na mão do garoto, que mesmo assim ele vai roubar. Vai piorar. Então, o desafio é como mudar essas referências, porque isso existe também no mundo do crime. No canal do Arrecife, teve uma época que o Eduardo Alencar fazia uns vídeos explicando alguns temas científicos, né? E um dos temas que é muito interessante dentro das ciências policiais, da criminologia, são os superpredadores. É igual numa turma de aula. Você tem assim uma quantidade mínima ali que incomoda, que é o problema, né? Numa turma. Você tem que resolver aquele problema ali. Porque, na verdade, é aquilo que gera uma relação mimética, uma cópia, uma referência má para os demais. Na criminalidade é assim. Você tem que atingir, calibrar para atingir uma minoria que faz muito barulho, incomoda muito. E ela cria um sistema de referência para os demais. Porque os ladrões de galinha, né, como se diz, eles vão copiar aquela figura mais articulada. A minoria não estando aqui, a nova geração perde essa referência e você consegue trabalhar. E você tem que mostrar que aquela referência tem que perder. Ela tem que ser, tem que ser presa, ela tem que ser... O cara não vai querer ser um perdedor. Exatamente. Tem que mostrar isso. Justamente para quebrar esse elo de referência, e você cria outras coisas para mostrar referência, esporte, estudos e tudo mais. Muito bom. Professor, com alguma consideração final aí para o fórum, como é que as pessoas podem... Convidar as pessoas... como é que as pessoas podem... Quer falar mais alguma coisa, perdão? Não, olha, só agradecer todo o apoio aqui também do pessoal do TutorCast, agradecer, né, você, Fábio, por todo o apoio, todos os nossos apoiadores. O fórum está aberto às inscrições, né? A gente falou, um público amplo, não apenas policiais, né? Ele feito para policiais, sobretudo para as instituições policiais, mas também Forças Armadas, quem deseja ser policial, estudantes de direito, estudantes das mais... segurança privada, né? Na área de segurança privada, as empresas também que se interessam, vai ter um networking também muito interessante, né, que a gente preparou. E, enfim, o fórum vai acontecer nos dias 22 e 23 de março, no centro do Rio de Janeiro. E até uma coisa proposital para dar uma vivacidade ao centro do Rio de Janeiro, que é o centro do Brasil. Aonde vai ser, professor? No Hotel Windsor, o Windsor Guanabara, que é um lugar bem central, na esquina da Rio Branco com a Presidente Vargas. Fácil de chegar, pode chegar de ônibus, de metrô, de carro.
É perto do aeroporto, próximos, perto do aeroporto. Então, Perfeito. tem o VLT ali também. Então, é uma oportunidade boa para a gente discutir, aprender e dali criar os próximos fóruns, os próximos eventos, as próximas formações. Então, o que eu tenho a dizer, pessoal, participem, venham, né? Ajudem, que a participação de cada um, né, sim, professor? Sim. A compra de ingresso, a participação, a vinda, quem vai filmar, quem vai colocar essas redes sociais, com certeza está ajudando a melhorar a questão de segurança pública nacional. Né? Uma coisa que eu esqueci que é importante. Esse é um fato, né? Quem está ali, às vezes participando para ajudar um amiguinho, vão participar para ajudar o nosso país como um todo, né? Então, acho que isso é muito importante, essa colocação. Só para fechar do agradecimento também, eu falei bastante da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que tem dentro do seu guarda-chuva a FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, que na verdade possibilitou dar o start, porque o fórum foi um projeto que eu, como pesquisador, doutor, apresentei dentro de um edital da FAPERJ, então foi avaliado, foi contemplado, então uma gratidão a essa fundação que provê muitos projetos, né, de inovação, de pesquisa na área acadêmica, também na área de inovação dentro do estado do Rio de Janeiro. Sem esse start, a gente não teria começado. Maravilha. O Instagram, lá para o pessoal poder pesquisar, como é que está? A gente está divulgando o fórum no Instituto Arrecife, então no Instagram, Instituto Arrecife, vai estar toda ali a programação, o link para o Even 3, que é a plataforma. Instituto Recife, dias 22 e 23 de março agora, né? Está perto. Tem ingresso disponível para participar presencialmente, mas também tem ingresso para quem do Brasil inteiro quiser participar. E de fora também, tem gente de Angola, Peru. Do Brasil inteiro. A gente fala Brasil, mas é um fórum internacional, né? Então, me permitam aí, desculpem aí o erro. Imagina. É do Brasil para o mundo, né? Então, que o mundo inteiro possa assistir. Quem fala inglês, ótimo. Quem não fala vai ter tradutor, que eu já li lá, né? Então podem ir todo mundo. Quem quiser ouvir o Pete Blair lá vai poder ouvir com o tradutor. E assim, parabéns. Eu acho que isso é uma iniciativa, volto a dizer, com bastante coragem, né? E o Brasil, né? Apesar de ser um fórum internacional, o Brasil está precisando muito de pensadores, né? Então acho que essa sua iniciativa, a iniciativa do Instituto Recife, a iniciativa de trazer pensadores de fora, né? Vai ser muito importante. Eu tenho certeza absoluta, que esse fórum vai ser um primeiro de muitos e vai ser um ponto de partida para uma mudança de consciência, de inteligência, de visão e de forma de trabalho policial, porque eu acho que essa ciência que você está criando, e por isso que eu quis perguntar a diferença de segurança pública. Ela existe, né? A gente está dando uma roupagem para. Mas essa diferença, essa ampliação, digamos assim, né, com foco numa unificação de possibilidades, estratégias, né? Eu acredito que isso aí vai ser um grande diferencial e tem condições reais, né, de resolver, ou pelo menos já de dar um start, começar a resolver a questão da segurança pública em todo o nosso país, né? Então, obrigado. Tomara, é o nosso esforço para ajudar. Eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos, viu? Parabéns. Se Deus quiser. Obrigado, Fábio. Obrigado. Então, dia 23, só para finalizar, 22 e 23 de março, não é isso? Instagram Instituto Recife, centro do Rio de Janeiro, mas vai ter o link aí para todo mundo poder olhar aí, tá bom? É isso. Obrigado mais uma vez.